Boa noite. Eu me chamo Juliano e a experiência que vivi foi a coisa mais perturbadora e absurda que um ser humano seria capaz de ver na vida. Com ela, aprendi que nem embaixo do teto de nossas próprias casas, ou mesmo no seio familiar, estamos 100% seguros. Foi uma antiga construção de aspecto sombrio que se tornou nosso refúgio após a trágica morte de minha esposa. Eu, um homem atormentado pela perda, buscava nesse novo lar um escape para a dor que me consumia. Minha filha Júlia, de 8 anos, ainda carregava nos olhos a tristeza da ausência materna e não conseguia mais dormir sozinha. A esperança de um recomeço, no entanto, desapareceria rapidamente diante dos eventos sobrenaturais que logo assombrariam nossa nova morada. Já na primeira noite em que chegamos, Júlia me acordou assustada, seus olhos pequenos arregalados de terror. Ela disse que estava ouvindo alguém chorar bem próximo a ela, mas eu, cético diante do desconhecido, a acalmei com palavras de consolo. Foi só um pesadelo, querida. Nada para se preocupar. Ignorância era meu escudo e eu pretendia protegê-la a todo custo. Na noite seguinte, Júlia mais uma vez me despertou, dessa vez com lágrimas nos olhos. Insisti que era apenas sua imaginação e a mandei que voltasse a dormir. Tenho o sono muito leve. Se tivesse alguém chorando ali, eu teria acordado. No entanto, algo na maneira como ela olhava para mim, temerosa e desamparada, semeou dúvidas em meu próprio coração. Ao amanhecer, a casa permanecia em silêncio, mas minha desconfiança só crescia. Ao me apoiar na parede durante uma ligação telefônica, notei algo peculiar. A parede não tinha marca alguma, mas seu toque era bem úmido. Decidi então procurar o proprietário da casa e pedir autorização para eu mesmo resolver o problema. Pedreiro de profissão, eu sabia que algo estava errado com aquelas paredes, mas o dia foi preenchido com obrigações profissionais, adiando minha inspeção para a manhã seguinte. Aquela noite, no entanto, revelou-se o ápice do pesadelo. Finalmente fui despertado durante o evento, ouvindo os choros infantis que antes haviam sido desconsiderados. Os lamentos não eram fruto da imaginação de Júlia. Eles eram reais e ecoavam por toda a casa. Ao lado de minha filha, percebi que algo mais estava errado. As paredes, agora não apenas úmidas ao toque, pareciam chorar lágrimas negras visíveis, como se a própria casa estivesse sofrendo. Abraçando Júlia com força, prometi protegê-la da escuridão que se revelava à nossa volta. Fiquei acordado a noite inteira, enfrentando o desconhecido que se escondia nas sombras de nossa nova morada. A casa estava viva, não da maneira que eu esperava, mas de uma forma sobrenatural e aterradora. No dia seguinte, levei minha filha para dormir na casa da avó materna, buscando mantê-la a salvo do horror que parecia residir naquelas paredes. Como sua umidade aparentemente não era algo físico e normal, de nada adiantaria eu quebrá-las. Pelo menos foi o que acreditei naquele momento. Decidi então ficar acordado e esperar pelo inevitável. Poucas horas após anoitecer, o choro recomeçou na escuridão, acompanhado pelo som perturbador de lágrimas escorrendo pelas paredes. Determinado a desvendar o mistério e trazer segurança para minha nova casa, decidi demolir parte da parede responsável pelos lamentos angustiantes, sem nem me importar com o barulho que eu ia trazer para a vizinhança. O que se revelou diante de mim foi além de qualquer compreensão. Dentro da parede, encolhida, suja e maltratada, estava uma menina. Ela parecia ter a idade de Júlia, e parte de seu rosto era coberto por deformidades. Seus olhos refletiam uma tristeza profunda ao me encarar. Aterrorizado, considerei fugir, mas seu pranto melancólico me partiu o coração. Por mais bizarro que fosse uma criança estar dentro de uma parede, me contive e perguntei a ela seu nome e como ela havia chegado ali. Ela então compartilhou sua história terrível.
Seus pais, envergonhados da anomalia facial que havia nascido com ela, criaram um esconderijo dentro das paredes para mantê-la afastada dos olhos curiosos das visitas. Maria passava horas naquele espaço sufocante, isolada em trevas e solidão. A cada festa, a cada visita, ela era forçada a sofrer em silêncio. Só depois que os outros iam embora que seus pais a libertavam. E quando ela usava daquele momento para desabafar toda sua angústia e dor através de lágrimas, seus pais, irritados, trancavam ela novamente na parede até que parasse de chorar. Em um desses dias em que ela estava presa, um caos tomou conta da casa. Gritos foram ouvidos, ofensas, sons estrondantes de móveis, portas e janelas batendo. Maria se desesperou, sem saber e sem ter o que fazer. Foi quando disparos foram ouvidos e um súbito silêncio se instalou. Aquele silêncio durou horas, dias, semanas. Ele foi a única companhia de Maria até seus últimos dias de vida. Seu espírito permaneceu preso àquele cativeiro opressor, despejando, durante a noite, toda a mágoa e sofrimento que acumulava durante o dia. Como pai, fui confrontado pela crueldade daqueles que deveriam proteger seus filhos. Determinado a libertar Maria e encerrar todo aquele ciclo de sofrimento, destruí cada vestígio da prisão que havia roubado a infância daquela criança inocente. Descanse em paz, Maria, que em sua próxima vida você receba pais que te permitam aproveitar toda a alegria e diversão que uma criança merece. Murmurei, dando a ela a libertação que tanto merecia conforme ela esvanecia diante de mim, carregando em seu rosto um sorriso repleto da felicidade que nunca teve em vida. A partir daquele dia, minha dedicação a Júlia tornou-se ainda mais intensa. Fiz dela a prioridade máxima em minha vida, entendendo que a verdadeira paternidade vai além de simplesmente amar. Aquela experiência sobrenatural abriu meus olhos para o dever sagrado de garantir a liberdade de minha filha, não apenas física, mas também emocional. Como pai, percebi que proteger aqueles que amamos inclui criar um ambiente saudável, onde o direito de sonhar, crescer, brincar e ser feliz seja uma prioridade indiscutível, livre de quaisquer correntes, mesmo que não sejam visíveis aos olhos. Boa noite, me chamo Mauro e sempre tive um sono saudável, mas depois daquele evento apavorante, tenho medo de fechar os olhos e ser guiado pela minha própria consciência, que ou está descontrolada ou o sobrenatural existe de fato. Era uma noite comum de sexta-feira e eu estava em casa, aproveitando meu tempo livre para dar continuidade a alguns projetos inacabados. O apartamento estava tranquilo e eu me encontrava concentrado diante do meu computador, editando algumas fotos para uma exposição que eu estava preparando. De repente, ouvi um barulho estranho vindo da cozinha, como se algo tivesse caído no chão. Instintivamente me levantei para investigar sem nem salvar o meu trabalho. Ao chegar na cozinha, notei que a luz estava piscando de maneira irregular. Pensei que fosse apenas um problema elétrico, mas então percebi uma figura de pé perto da geladeira. Era uma mulher de vestido vermelho, com longos cabelos louros que cobriam seu rosto. Meu coração disparou e perguntei com hesitação quem ela era e o que estava fazendo dentro de minha casa. Ela virou-se lentamente na minha direção, revelando um rosto pálido e olhos vazios. Ela não disse uma palavra, apenas estendeu a mão para mim. Um tremor instantâneo percorreu meu corpo, bambeando minhas pernas. Recuei, mas a mulher continuou a se aproximar. Gritei, mas nenhum som parecia sair da minha boca. Desesperado, corri em direção à porta de entrada. Mas, para minha surpresa, ela estava trancada. Olhei para trás e a mulher estava mais próxima do que antes. Fui forçado a fugir para o corredor, tentando encontrar uma saída. As luzes continuavam a piscar,
criando uma atmosfera assustadora. Enquanto eu corria, percebi que as fotos nas paredes começaram a se distorcer, mostrando imagens sombrias e macabras. Finalmente cheguei ao banheiro e tranquei a porta. Eu podia ouvir passos lentos se aproximando do outro lado. Aterrorizado, olhei no espelho, e a última coisa que vi foi a mulher refletida atrás de mim, com um sorriso sinistro no rosto. Subitamente abri meus olhos e senti um alívio quando vi que eu estava a dormir. Mas o sossego logo se despediu no instante em que olhei ao meu redor e percebi que eu me encontrava no chão gélido da mesma cozinha onde me deparei com aquela sinistra aparição. O silêncio daquela noite pareceu mais opressivo do que nunca. Eu não tinha motivos para dormir na cozinha. Voltei para meu quarto e hesitei a apagar as luzes, permanecendo acordado durante toda aquela noite pensando se o que eu havia vivido era realmente um pesadelo ou uma força sobrenatural maligna. Jamais me esquecerei daquela noite aterrorizante, aonde o inexplicável me ensinou que existem muitas forças ocultas coexistindo paralelamente conosco, invisíveis aos nossos olhos, espreitando nas sombras ao nosso redor. Era uma noite escura e silenciosa. Eu estava sozinho em casa, pois minha família tinha saído para uma viagem de fim de semana. A casa, normalmente acolhedora, parecia estranhamente diferente naquela noite. Uma sensação de inquietação sondava o ar, como se algo estivesse oculto na escuridão. Decidi assistir a um filme para distrair minha mente, tentando afastar a crescente sensação de desconforto. Enquanto estava sentado no sofá, a luz da TV criava uma penumbra na sala de estar, revelando apenas silhuetas obscuras dos móveis ao meu redor. O tic-tac do relógio na parede ecoava como uma contagem regressiva para o desconhecido. À medida que o filme avançava, comecei a ouvir sons estranhos, quase imperceptíveis, que pareciam ecoar pelos corredores vazios. Passos sutis, arrastar de pés, murmúrios ininteligíveis. Inicialmente, pensei que fossem fruto da minha imaginação assustada, mas conforme os sons persistiam, a ansiedade dentro de mim só aumentava. Decidi investigar, me convencendo de que era apenas minha mente brincando comigo. Me levantei do sofá e o rangido do assoalho sob meus pés parecia ensurdecedor em meio ao silêncio opressor. A luz fraca das lâmpadas tremia enquanto eu percorria os corredores, cada sombra parecendo ganhar vida própria. Ao chegar no corredor que levava aos quartos, uma figura sinistra interrompeu bruscamente meu caminho conforme eu congelava diante dela. Era uma sombra densa e disforme que parecia dançar à minha frente, movendo-se de maneira sinistra. Uma escuridão palpável que desafiava a luz ao seu redor. A sombra era mais do que a ausência de luz. Era uma entidade própria, desobedecendo à lógica e me despertando um terror visceral. Meu coração acelerou enquanto uma onda de medo incontrolável me envolvia. Respirei fundo e corri em direção ao meu quarto. Quando entrei, me deparei com uma cena surreal. Os móveis estavam fora do lugar, meus objetos pessoais espalhados pelo chão. Uma sensação de invasão me preencheu. Ao examinar mais de perto, notei marcas estranhas nas paredes, como se garras invisíveis tivessem deixado seu rastro nelas. O pavor que me dominava atingiu seu ápice quando percebi que as vozes sussurrantes se intensificavam. Eram murmúrios indistintos, como se entidades invisíveis estivessem conspirando algo em um idioma arcaico. Eu me senti encurralado, como se estivesse prestes a descobrir algo que não deveria. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. Um brilho total me envolveu, acompanhado de um silêncio ensurdecedor. Quando as luzes voltaram, o quarto estava completamente vazio, mas a sensação de presença persistia.
Tomei a decisão de deixar a casa imediatamente. Cada passo em direção à saída era como atravessar um campo minado de medo. Ao sair, olhei para trás e vi uma sombra escura na janela me observando. O terror que senti naquela noite nunca deixou minha memória. E a casa que um dia chamei de lar tornou-se um lugar assombrado pelos eventos inexplicáveis daquela noite tenebrosa.